Bem, continuando, né, o que a gente estava falando a respeito da República Velha, em 91, né, em 1891, depois de tanta crise como nós já vimos, que foi o encilhamento provocado, né, por Rui Barbosa, ele era ministro da Fazenda de Deodoro, então dentro do governo do próprio Deodoro, foi ficando cada vez mais insustentável, né, para Deodoro se manter no poder, porque ele já não agradava mais nem mesmo a sua classe, muito menos a classe dos ricos, né, cafeicultores, que agora estavam numa crise profunda, e Deodoro vai decidir, em novembro de 1891, vai decidir renunciar. Ao renunciar, quem vai ficar no seu lugar, como eu já havia comentado na aula passada, vai ser outro marechal, que era o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. O Marechal Floriano Peixoto, ele era uma figura bem assim, peculiar em suas atitudes. Primeiro, ele era conhecido como o Marechal de Ferro, né? E não por ser forte, corajoso, por ser mesmo autoritário, né? Quando ele estava determinado a conquistar alguma coisa, a conseguir alguma coisa, ele não media esforços, né? O Marechal Floriano Peixoto, ele perseguiu opositores, ele mandou assassinar pessoas e permitiu que esse tipo de atitude acontecesse dentro do seu governo. Mas, por outro lado, ele também tinha muitos aliados. Ele tinha aliados principalmente num partido político muito importante da época, que era o Partido Republicano Paulista, como era mais conhecido, PRP. E aí, dentro desse contexto, ele vai ganhar força também, porque ele começa a governar preocupado em agradar esses seus aliados. Também teve aliados dentro das Forças Armadas, do próprio Exército, do qual ele fazia parte, e também da Marinha. Nem todos, tá? Porque a Marinha, ela vai sempre estar se rebelando desde o governo de Deodoro e não vai ser diferente no governo de Floriano. Um grupo da Marinha que vai provocar, inclusive, uma revolta bem conhecida na República Brasileira, que é a Revolta da Armada, né, provocada pela Marinha, exigindo várias coisas como melhores condições de salário, melhores tratamentos, né, por parte dos oficiais para com os soldados. Então, vai estar sempre passando por muitos problemas também o Marechal Floriano Peixoto, né? Floriano vai passar por uma série de conflitos, vai também agir com uma censura muito pesada aos meios de comunicação, principalmente porque ele era muito criticado e não aceitava ser criticado, então ele perseguia aqueles que quisessem criticar o seu governo. Então, esse período, que vai ser um período que eu falei para vocês, que ficou conhecido como República da Espada, por ter 2 militares, 2 marechais, né, no início da República como presidentes, vai abrir espaço para algumas características que serão essenciais para que a gente compreenda esse início da República Brasileira. Eu vou falar de algumas características fundamentais. Primeiro, o que vai ser conhecido como República Oligárquica. E aí a gente tem que voltar um pouco no tempo, lá na Grécia, quando a palavra oligarquia foi criada, né? E o que significa oligarquia? Oligarquia significa governo de poucos, ou seja, grupos de pessoas privilegiadas, óbvio, né? Passam a comandar, a governar aquela região. Isso surge na Grécia Antiga, mas aparece com força total no início
da República Brasileira. E o que é que representava essa república oligárquica aqui para o nosso país? Os grupos mais ricos, né, na época, né, proprietários rurais, eles vão começar a dominar, a controlar a política brasileira. Gente, a república oligárquica, né, ou esse poder das oligarquias no Brasil, ele vai ser praticamente o fio condutor para essa república. Por quê? Porque o Brasil tinha mesmo duas economias estáveis, né, e prósperas naquela época. A primeira, a oligarquia paulistana, né, ou paulista, que eram os ricos cafeicultores, né, os produtores de café, e a oligarquia mineira, que apesar de Minas ter um destaque devido à pecuária, lembrem-se que Minas também era o segundo maior produtor em café. Mas aí, como vai ficar conhecida essa república oligárquica? Vai ficar conhecida como política do café com leite. Ou seja, o café de São Paulo e o leite representando a pecuária mineira. E a partir de agora, essa característica de âmbito nacional, certo? A política do café com leite ou a república oligárquica, ela é de âmbito nacional. Essas duas oligarquias que vão formar, né, a base do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro, né, o PRP e o PRM, essas duas grandes forças oligárquicas vão governar o Brasil a partir de então. E por que política do café com leite? Né? Apesar de eu ter explicado do poder das duas oligarquias. Porque vai haver um acordo, sabe? Uma coisa meio que implícita nesse poder, que vai ser, ora, o presidente vai ser paulista, certo? E já sabendo como deveria funcionar, o próximo teria que ser mineiro. Então, o governo brasileiro ficou durante muito tempo entre São Paulo e Minas. Se o presidente da hora fosse paulista, já se saberia que o próximo seria mineiro. Então, república oligárquica e do café com leite, porque as maiores oligarquias eram Minas e São Paulo. Entendemos. Agora vem a política dos governadores, que vai contribuir para a manutenção desse poder oligárquico. Aí você pode perguntar assim, mas se o presidente da República era paulista e mineiro, os outros não se incomodavam? Os outros estados não ficavam angustiados ou até mesmo com inveja desse poder? Eles eram conscientes de que eles não tinham poder econômico para entrar nessa briga de cachorro grande. Porém, daí vai surgir uma política chamada de política dos governadores, onde uma troca de favores vai ser fundamental para que os outros governadores do Brasil, calem a boca e aceitem o café com leite. A partir de então, para que os outros governadores não se sentissem excluídos, os governantes de São Paulo e de Minas concediam, né, vários favores, regalias e privilégios para que os governadores dos outros estados continuassem a lhes apoiar. Daí vem a política dos governadores. Então entenda,
A república oligárquica, ou a política do café com leite, ela é de âmbito nacional, entre São Paulo e Minas. A política dos governadores, ela é de âmbito estadual, para permitir que aquilo continuasse acontecendo sem causar atrito. E no âmbito municipal, o que era feito? O que existia? Existia uma característica da nossa política conhecida como coronelismo. E o que era esse coronelismo? Era a manutenção dos privilégios regionais a partir do autoritarismo dos coronéis. Esse coronel é um título, né? Ele tem a ver com as Forças Armadas? Não. Coronel era um título que os fazendeiros, né, os ricos proprietários de cada região recebiam, né, e que a partir de então eles ostentavam todo o poder e abuso, muitas vezes, de sua autoridade no seu meio. Gente, a gente sabe que até hoje esse tipo de família existe, né? Que esses coronéis, ou que essa característica de coronelismo ainda é frequente, principalmente no Nordeste brasileiro, nas cidades do interior, onde algumas famílias, elas se perpetuam no poder. Vamos para o coronel. Por que esse coronel era tão importante? Porque se os governadores conseguiam voto para os presidentes para manutenção das oligarquias do café com leite, os coronéis conseguiram voto para que os governadores fiquem no poder. Observe, vem do micro para o macro. O coronel consegue os votos no âmbito municipal para o governador, que vai conseguir votos no âmbito estadual para o presidente no âmbito nacional. Então, tudo isso vai ser compreendido. Duas características para a gente encerrar com o coronelismo. O coronel, ele agia com alguns instrumentos de domínio sobre as pessoas da sua região. Em grande parte, trabalhadores rurais, pobres, sofridos, excluídos e marginalizados da nossa sociedade, que o coronel vai impor a eles o voto naquele que o coronel recomendar. Essa forma de você levar, conduzir, guiar essas pessoas mais pobres para um voto, de certa forma, obrigatório, vai ser conhecida como voto de cabresto, né? Cabresto, aquilo que se coloca no animal para que ele siga o caminho onde você quer levar. Outro instrumento, além do voto de cabresto, já que o voto era aberto, quem era louco de não votar em alguém que o coronel mandasse? O coronel podia ver, o seu capanga via em quem você estava votando, né? O voto era aberto. Não dava direito da pessoa a votar em quem quisesse. Aí vem o segundo instrumento, que é o clientelismo. O clientelismo é um tipo de barganha. Esse que é mais comum ainda nos dias de hoje. Você troca o seu voto por aquilo que no momento lhe interessa. Pode ser material de construção, na época, instrumentos da roça, como enxada, foice, até botas, né, eram trocadas por voto e por apoio. Emprego, outras facilidades. Então, observem como a política, o processo eleitoral, ele era fraudulento, certo? E ele conduzia tudo para a manutenção da República Oligárquica. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E logo mais a gente volta para continuar a República Velha no Brasil. Tchau, tchau!